Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do numático do direito empresarial, falando especificamente sobre a Lei 11.101, né, do ano de 2005, a Lei de Falências e Recuperação Judicial. Lembrando-se sempre, né, que nós precisamos trabalhá-la com os contornos desenvolvidos, desenhados pela Lei 14.112. Da última vez pontuamos aí o stay period, né, stay period, as mudanças, né, existentes com relação àquela suspensão das execuções que podem, na verdade, ocorrer tanto dentro da falência, né? E aí nós falamos dos efeitos da falência, justamente com a proposta de buscar um par condicio, um creditório, uma igualdade entre aqueles credores, e também lembrando-se sempre que esse stay period pode ser materializado, pode ser concretizado durante, né, o turnaround, durante o procedimento aí de recuperação judicial, para que esse indivíduo, né, para que essa empresa, pelo menos, que se encontra em vias de falir, consiga dar aquele suspiro, né, consiga dar a volta por cima, que é o turnaround, né, ou seja, o próprio nome já traz pelo menos essa ideação. De qualquer maneira, falamos que a Lei 14.112 trouxe, né, dentro do stay period a ideia de uma mediação. Então, dentro desse bloco, eu quero justamente trazer com vocês e pontuar com vocês os chamados mecanismos de Alternative Dispute Resolution, ou seja, os denominados equivalentes jurisdicionais, que a cada dia que passa, né, pelo menos, acabam ganhando mais e mais força. Então, gente, vamos trabalhar, vamos tracejar com vocês Alternative Dispute Resolution ou equivalentes jurisdicionais. Primeiro detalhe, gente, o que são esses equivalentes jurisdicionais? Existem várias formas de equivalente jurisdicional, tá? Entretanto, quando a gente fala do Código de Processo Civil, precisamos trabalhar principalmente a ideia de uma mediação e uma ideia de uma conciliação, tudo bem? Então, mediação e conciliação são formas, são veículos aí, né? Pelo menos de uma forma de trazer uma celeridade. E notem, celeridade é um dos princípios, né, que nós devemos observar dentro da falência e recuperação judicial. Buscamos, né, a solução da forma mais breve, da forma mais rápida, até porque a ideia, se o sujeito for falir, é o pagamento dos credores de maneira devida. E se for para recuperar, que recupere logo. Então, ou seja, a ideia é uma ideia de celeridade, a ideia é uma ideia de velocidade propriamente dita, né? Fizemos aqui algumas ponderações, diferenciando pelo menos no passado celeridade e duração razoável do processo, que aqui pelo menos não nos compete, né, nos debruçar dentro desse momento, verticalizar essa diferenciação. De qualquer maneira, a gente sabe que o novo Código de Processo Civil, ele cada vez mais abraça esses mecanismos, né? Até mesmo quando a gente trabalha a roupagem dada aí pelo Sejusc. O Código de Processo Penal, cada vez mais também, se debruça dentro de uma ideia de um direito penal negocial, buscando otimizar a duração de um processo e até mesmo dentro de uma ideia de um devido processo constitucional, trazerem uma análise econômica do direito, né? Até porque a gente sabe que o procedimento propriamente dito, ele traz aí custas, né? Ou seja, em outras palavras, esses mecanismos, eles buscam desafogar o judiciário e trazer uma solução mais rápida, uma solução muitas vezes mais efetiva. Isso acontece hoje dentro da Lei de Falência e Recuperação Judicial? Acontece. Só que antes, né, nós não tínhamos, pelo menos no ano de 2005, que é o momento da origem da Lei 11.101, né, do ano de 2005, a Lei de Falência e Recuperação Judicial, nós não tínhamos esses mecanismos tracejados, pontuados, né, positivados, cunhados no epicentro, né, aí da nossa Lei de Falência e Recuperação Judicial. Inclusive, eu trouxe esse apontamento para vocês quando a gente fala do antes, né? Então, antes, como que era a conciliação? Gente, não existia, né? Não estava cunhada, ou seja, não era cunhada, né, a prática de conciliação e mediação antecedentes ou incidentes aos processos de turnaround, de recuperação judicial. É óbvio, entretanto, contudo, todavia, né, que os nossos tribunais, eles já buscavam desafogar, ainda que não expresso, ainda que não positivado, ainda que não pontuado. Então, mesmo que ausente essa previsão legal, né, a mediação já era dotado para algumas recuperações judiciais, especialmente visando a celeridade. Lembrem-se, celeridade é um mandamento de otimização. Celeridade, né, nada mais é do que uma diretriz, né, nada mais é, então, do que um princípio que, na verdade, nos traz o sentido que devemos compreender toda a matéria de falência e recuperação judicial. Por isso, né, que os tribunais, com base no princípio da celeridade, já traziam uma plasticizada, né, dava uma maior elasticidade, né, obviamente, para essa ausência de
dessa ausência de conciliação e mediação, né, desses mecanismos aí que a gente chama de Alternative Dispute Resolution. E a gente fala então justamente que nos trâmites, principalmente relacionados a incidentes de verificação de créditos e também a definição dos meios de recuperação às conciliações, né, essa ideia de mediação e conciliação já, na verdade, acabava sendo concretizada, sendo plasmada. E hoje em dia, gente, nós precisamos observar que o novo Código de Processo Civil, ele abraçou a ideia, né, principalmente voltada à celeridade. Ele abraçou essa proposta, né, de equivalente jurisdicional, tanto que o nosso Código de Processo Civil viabiliza, né, a conversa, viabiliza, pelo menos, a possibilidade de composição em qualquer momento do processo. E, pelo menos dentro de falência e recuperação judicial, foi a mesma roupagem, né? Falência e recuperação judicial começou a trazer, né, ou seja, dentro do seu próprio cerne, âmago e bojo, essa ideia de conciliação e mediação. Em outras palavras, né, atrelada à celeridade, em outras palavras, buscando um procedimento, então, não só mais rápido, mas também um procedimento mais efetivo, né? Eu acho que, pelo menos, essa é a ideação. Então, né, a gente sabe que o artigo 20, ele começou, então, a trazer a possibilidade de conciliação e de mediação, sendo incentivadas antes e durante a recuperação judicial em qualquer grau de jurisdição, né? Ou seja, vamos fazer a conciliação, vamos fazer aí a mediação, né? Tem que pagar? Vamos pagar. O que a gente pode fazer para pagar, né? Vamos ver o que dá para fazer dentro dessa tratativa existente para quem deve e a quem deve. Ou seja, é essa a ideia. Vamos fazer um acordo, um negócio, né? Ver o que dá aí para a gente somar e todos saírem, né, super fofos e super meigos e ternos. Notem, gente, o Código de Processo Civil, no seu artigo 6º, ele desenha mais ou menos uma luz nesse sentido. Ele fala do princípio da cooperação, né? Ele fala assim, olha, cada parte deve cooperar uma com a outra para a melhor solução do caso, ainda que leais aos seus interesses, né? Ou seja, a pessoa quer receber e o outro vai ter que pagar. Então, vamos sentar, o que dá para fazer dentro dessa proposta? Como que eu posso te pagar, né? Eu lembro até aí de uma propaganda, você quer pagar quanto, né? Ou seja, né, quer pagar quanto? É essa a ideia, né? Então, a mediação e a conciliação foram trazidas e desenhadas dentro do próprio corpo aí da Lei 11.101 do ano de 2005 com a Lei 14.112. Só que tem um detalhe. Qual o detalhe, prof? O detalhe é o seguinte, ela pode sempre, ela é uma proposta Severus Snape, ela é possível always, né? Como diria Severus Snape no seu leito de morte, quando perguntam aí se ele sempre amou a mãe de Harry, né? E ele fala assim, always, né? Que loucura, né? Show de bola. Ela é possível sempre? Não, ela não é possível sempre. E isso, inclusive, é o apontamento que eu trago aqui, ó. Entretanto, será vedada, né, quando a conciliação e mediação sobre a natureza jurídico e a classificação dos créditos. Opa, é óbvio. Para quê? Para evitar putaria, né? Para evitar 50 tons de cinza, para evitar, na verdade, quando a gente fala de classificação dos créditos, que o sujeito ele beneficia amigos e prejudica inimigos. Ele fala assim, olha, né, vamos fazer o quê? Vamos pagar o teu crédito primeiro. Pô, que putaria é essa, né? A classificação tá lá positivada. A classificação, ela tem que ser observada, não pode ser descumprida. Se for descumprida, é putaria. Se for descumprida, 50 tons de cinza, que também é 3, por isso que é mágico, né? 50 tons de cinza, 50 tons de liberdade e 50 tons mais escuros, que é loucura, prof, né? Que loucura. Então, em outras palavras, o artigo 20b, parágrafo 2º, ele traz a vedação, né? Ele traz, na verdade, aquelas situações, aquelas hipóteses onde, obviamente, nós não poderemos fazer o quê? Nós não poderemos realizar aí a mediação e conciliação. De qualquer maneira, né? O que é impossível dizer? Gente, é possível dizer que dentro de conciliação e mediação sempre será possível obter a tutela de urgência para a suspensão de execuções contra a devedora, né, de até 60 dias antes do ajuizamento da recuperação judicial. Por isso que a gente está falando de conciliação e mediação depois daí do período de stay period, né? Ou seja, porque é possível para a suspensão das execuções. Então, isso é importante de ser pontuado, isso é importante de ser trazido. Só que, entretanto, nós temos aqui algumas observações. Quais observações? Primeiro, em caso de pedido de recuperação judicial ou extrajudicial subsequente, o prazo, né, dessa suspensão vai ser deduzido do stay period, né? Vai ser abatido daquele prazo anteriormente pontuado para vocês. Isso também está no artigo 20b, né? Só que no parágrafo 1º e 3º. E, inclusive, diga-se de passagem, eu trouxe esse apontamento para vocês, né, no corpo aqui do nosso item, né, da nossa
tabela da nossa lousa, né? Eu coloquei assim, olha, será possível obter tutela de urgência para a suspensão das execuções contra a devedora pelo prazo de até 60 dias antes do ajuizamento da recuperação judicial para a tentativa de composição com seus credores em procedimento de mediação e conciliação já instaurado. Agora, em caso de pedido de recuperação judicial, o prazo, né, vai ser o quê? Vai ser abatido, vai ser deduzido do stay period. Isso é importante? É importante, né? É importante porque o prazo é deduzido, o prazo ele acaba sendo abatido. E essa foi a nossa observação número 1. Nós temos uma segunda observação, né? Essa segunda observação também trouxe com vocês aqui, né, no nosso quadro. Eu falo assim, ó, caso requerida a recuperação judicial ou extrajudicial em até 360 dias contados do acordo firmado na conciliação ou mediação pré-processual, isso é importante, os direitos e garantias dos credores serão reconstituídos nas condições originalmente, né, contratadas, ressalvados os atos validamente praticados no âmbito dos procedimentos. Em outras palavras, em outros dizeres, né, se foi feita uma conciliação, uma mediação, mas em momento posterior, né, a gente tem o quê? Tem uma recuperação judicial ou extrajudicial, os direitos e garantias dos credores, eles vão ser reconstituídos, tudo bem? Sem nenhum entrave, sem nenhuma discussão, sem nenhuma grande dificuldade. Entretanto, importante trabalhar um pouco de conciliação e mediação, né, dentro aí dessa lei 11.101 do ano de 2005, com a roupagem da lei 14.112. Deixo desde já para todos um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.